Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo do Mengão. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 21/1, trazendo aí as últimas informações do Flamengo, notícias do Malvadão, que tem o jogo contra o Vasco e vai voltar ao time titular. Não titular absoluto, mas vai voltar ao time titular para jogar contra o Vasco. Pessoal, e tem mercado da bola que tá fervendo e muito no ninho. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa. O Globo Esporte chegando aí. Hoje é dia de Flamengo e Vasco, hein, no Maracanã. É o primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar na Globo logo depois de 3 graças. Botafogo também joga hoje, recebe o Volta Redonda, jogo no Newton Santos. E a nossa reportagem já está aqui, ó, preparada para te informar. O Rafael Dange está apurando ali agora, olha lá, para deixar você bem informado aí para acompanhar esses jogos de hoje. Primeiro, Lívia Laranjeira. Daqui a pouco a gente fala com o Rafael. A Lívia está lá no Maracanã, palco do clássico de hoje. Hoje tem a volta da tropa de elite do Flamengo. Eles vêm com tudo, Lívia Laranjeira. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A cavalaria foi chamada depois de uma reunião ontem à tarde lá no Ninho do Urubu, que contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do José Boto, diretor de futebol, e do técnico Felipe Luiz. A princípio, hoje, o Flamengo ainda iria a campo com o time sub-20. Só que os resultados das primeiras rodadas do Carioca causaram preocupação. O Flamengo só somou 1 ponto em 3 jogos disputados, está correndo risco de disputar aquele quadrangular anti-rebaixamento e, por isso, avaliou-se essa necessidade de já estrear o time principal, o elenco principal, na partida diante do Vasco. Essa não foi uma decisão do departamento de futebol, que, inclusive, tinha treino marcado para hoje em 2 períodos. Foi, sim, uma decisão do próprio BAP, uma decisão institucional. Com o elenco principal à disposição, cabe ao Felipe Luiz definir quem entra em campo, quem começa jogando. Não espera-se que ele comece com todos os titulares. O time deve ter aí uma mescla entre titulares, reservas, talvez até alguns jogadores do sub-20 que vinham atuando. Hoje também o time vai apresentar para a torcida aqui no gramado do Maracanã os 2 reforços já contratados, o Vitão e o Andriel. O Andriel ainda não foi regularizado, o Vitão sim. Então o Vitão já pode ser relacionado e fazer a estreia dele, Escobar. Olívia, então, falando sobre isso, né? Ô, gente, é Flamengo e Vasco. O tio tá velho, é de um tempo em que Flamengo e Vasco tem que jogar com força máxima, pô. Gostei dessa decisão aí, vinda do Flamengo, seja de quem for. Agora, falando do Vasco, o Ryan tá fora mesmo, né, Lívia? Tá fora, Escobar. O Vasco encaminhou a venda do Ryan para o Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros. Desse valor, o Vasco recebe 24 milhões, que dá aí cerca de 151 milhões de reais. Ainda vai ter uma reunião hoje entre os clubes para decidir como é que vai ser feito esse pagamento, mas já está tudo muito bem encaminhado. O Ryan deve viajar para a Inglaterra nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele já tinha deixado muito claro que era o desejo dele jogar no futebol inglês e rolou essa negociação, então o Vasco fechando esse negócio com o Bournemouth. Mas também tem jogador chegando, viu, Escobar? O Inestrosa, atacante de 23 anos. Principal do Flamengo, a cavalaria foi convocada, porque hoje tem clássico e a gente vai lá pro Maracanã. Lívia Laranjeira, minha parceira, tá convocada para falar sobre essa cavalaria, sobre os titulares. Tem ideia já de um provável time? A gente sabe que o Felipe Luiz vai estar à beira do gramado. Conta um pouco desse bastidor, dessa volta antecipada e essa mudança no planejamento, minha amiga. Boa tarde. É isso, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para quem tá on aqui com a gente. A gente já aqui dentro do Maracanã e o gramado passou por manutenção, viu? Entre o fim da última temporada, o começo desse ano, pelo menos aqui de cima, tá parecendo lindo. Hoje à noite a bola rola para esse primeiro clássico no Campeonato Carioca. Você estava falando, né? O clássico fez o Flamengo convocar a cavalaria.
não é só o clássico, viu, Vini? Porque o clássico já está marcado desde que saiu a agenda, a tabela do Campeonato Carioca. E no planejamento inicial, o Flamengo ainda iria para esse jogo com o Sub-20 e com o Bruno Pivetti à beira do gramado. O que fez com que o clube mudasse o planejamento foram as 3 primeiras rodadas do estadual. O Flamengo teve um jogo antecipado, então já disputou 3 partidas, somou só 1 ponto, o empate contra a Portuguesa logo na estreia no Cariocão. Isso coloca o Flamengo em uma situação delicada de briga contra o rebaixamento. O regulamento do Carioca mudou para esse ano, com menos datas, né, para a disputa do estadual, e os 2 últimos times de cada grupo se enfrentam num quadrangular anti-rebaixamento. Cada grupo tem 6 times, os 2 últimos se enfrentam nesse quadrangular anti-rebaixamento. E o Flamengo hoje é o lanterna do grupo B, e disputar esse quadrangular significa não só não brigar pelo título, mas significa também disputar mais partidas do que estava previsto inicialmente. É um problema pro calendário. Por tudo isso, rolou ontem uma reunião lá no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, que teve a presença do presidente do Flamengo, BAP, Luiz Eduardo Batista, do diretor de futebol, José Boto, do próprio Felipe Luiz. E nessa reunião ficou acertado então que o elenco principal estrearia nessa quarta-feira diante do Vasco. No último domingo, o Felipe Luiz chegou até a dizer para os jogadores que eles não entrariam em campo hoje, mas isso mudou justamente por causa da situação delicada do time na tabela do Campeonato Carioca. Essa decisão gerou um incômodo dentro do departamento de futebol, que estava prevendo a estreia só para a próxima semana, para a estreia do Brasileirão diante do São Paulo, com o objetivo principal de disputar a Supercopa diante do Corinthians. Só que foi uma decisão institucional, foi uma decisão da presidência, do BAP, que entendem que o time não pode correr o risco de disputar essa permanência no Campeonato Carioca. Por isso, hoje vem o elenco principal, mas você perguntou de escalação, é muito difícil a gente prever. Primeiro porque até ontem não estava certo que seria o elenco principal. O Felipe Luiz pode usar alguns titulares, alguns reservas, até alguns jogadores do Sub-20 podem ser mantidos no time. Então a gente não consegue imaginar muito o que ele está prevendo. Fato é que Vitão e Andril vão ser apresentados no Maracanã. O Andril ainda não está regularizado, o Vitão já pode fazer a estreia dele. Vini. É difícil demais, né, Lívia, a gente cravar alguma escalação, porque como você bem disse, até ontem a história era outra, né? Ó, vou pedir para parear rapidinho essa reportagem que tá lá no GE. Globo, pra tristeza do meu parceiro Tássio, vascaíno, tá acompanhando e triste. A gente acabou de noticiar na transição do Redação aqui pro... Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para as últimas notícias e informações diretamente do Ninho do Urubu. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia, bora para as últimas informações. Só avisando, tá, galera? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à noite, nesse momento aqui, 8h45, 20h45, horário de Brasília, 20 de janeiro, tá? Teve jogo do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, inclusive jogou muito bem, se tornando o jogador com a camisa do Real Madrid com mais assistências na história da Liga dos Campeões, superando Benzema e até mesmo Cristiano Ronaldo. E ele falou depois do jogo com a TNT Sport, que acompanhou lá em loco, e ele foi questionado sobre a possibilidade do Paquetá voltar ao Flamengo, e ele disse: pergunto todo dia aos meus empresários, que são os mesmos empresários dele. A felicidade dele é a minha, e a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato. Boa, Vinícius Júnior, mais uma assistência na conta aí do Vinícius Júnior. Tomara que dê tudo certo, brincadeiras à parte, a gente sabe que a situação do Paquetá, já disse para vocês, o meu entendimento não é se o Paquetá vai jogar no Flamengo, a minha dúvida é quando ele vai vir para o Flamengo, se é agora, nessa janela, ou só na janela do meio do ano, quem sabe depois da Copa do Mundo.
Enquanto o Flamengo não contrata Paquetá, o Flamengo vai apresentar nessa quarta-feira no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Vasco, os seus 2 primeiros reforços para a temporada, o zagueiro Vitão e o goleiro Andreu. Eles serão apresentados ao torcedor no gramado antes da partida contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca na noite dessa quarta-feira, informou o Flamengo em suas redes sociais. Então, o torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã, vamos dar as boas-vindas a esses 2 jogadores que, olha, se emocionaram bastante nas suas respectivas entrevistas coletivas. 2 jogadores que estão realizando os seus sonhos e os sonhos dos seus familiares, inclusive o pai e a mãe de Andreu, que já viraram estrelinha, estão no céu, torciam para o Flamengo. A mãe do Andreu trabalhou na Gávea, sede oficial do Flamengo, o próprio jogador revelou isso. Então, com certeza, será extremamente emocionante para esse jogador. Lembrando, o Vitão está regularizado, ele pode entrar em campo, pode ser relacionado. Caso ele seja relacionado, ele pode entrar em campo. E o goleiro Andreu, ele não pode ser relacionado, porque o Flamengo não conseguiu a documentação a tempo para poder regularizá-lo no Campeonato Carioca. Ele está regularizado no BID da CBF, mas no Campeonato Carioca ele deveria ser regularizado no último dia útil antes do duelo. Como terça-feira foi feriado no Rio de Janeiro, não contou como dia útil, portanto, o Andreu não pode entrar em campo. Vamos falar agora do Michael. Muita gente me questionando por que Michael não sai. Tem gente que diz que o Flamengo tem dívida com ele, e é por isso que o Michael não quis sair ainda do Flamengo. Antes de mais nada, não é dívida, e eu vou trazer aqui as informações para vocês entenderem. Quando o Michael foi contratado, no ano passado, no contrato dele dizia que, por mês, ele iria receber o salário dele e também as luvas, que seriam diluídas em salário, e ainda estão sendo diluídas. Então, por contrato, pelo que me relataram no Flamengo, o custo que o Flamengo tem mensal com o Michael, tudo aí, gira em torno de R$1,5 milhão de reais, é isso mesmo. Ou seja, no ano, botando aí 12 meses mais o 13º, o custo de Michael ao Flamengo é de pelo menos R$19 milhões de reais. E aí, o Santos chegou a um acordo com o Michael, só que o Santos, ele não tem dinheiro para comprar o Michael. E o Michael, segundo me relataram no Flamengo, toparia sair do Flamengo se fosse de maneira definitiva para o Santos, assinando um contrato longo. O Santos falou, beleza, se você se acertar com o Flamengo, a gente assina aqui um contrato longo com você, mas nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Aí o Michael chegou lá no Flamengo, falou, eu toparia para o Santos, beleza, sem nenhum problema, empréstimo não rola porque o Santos não quer pagar o meu salário de maneira integral e o Flamengo também não quer dividir o meu salário, tá tudo bem, eu gostaria de ir para o Santos, só que eu tenho esse valor aqui por contrato a receber, porque o contrato diz que se eu rescindisse, fosse transferido para uma outra equipe, eu tenho direito a receber esse dinheiro aqui, essa quantia. Vocês me pagariam essa quantia se a gente rompesse o contrato e eu fosse para o Santos? O Flamengo falou, não, para te pagar essa quantia, eu prefiro te ter aqui no elenco. Você, querendo ou não, pode ser uma opção para o setor ofensivo do Flamengo. Mas, Vene, é só R$2 milhões de reais, é só 4 milhões. Não, não é só isso. Inclusive, lá no Santos me falaram, Vene, se fosse, a gente não vai falar o valor, mas se fosse só isso, é óbvio que o Flamengo já teria pago ao Michael, porque valeria mais a pena. Mas não é só isso, é um valor mais alto, e não me relataram qual é o valor. Então, um grande entrave é um valor que o Michael tem direito por contrato a receber. Gente, o que o Michael está fazendo não é errado, está em contrato. Agora, o Flamengo também tem o direito de não topar a situação, de não topar a operação, de não querer rescindir e liberar o jogador, entre aspas, de graça pro Santos. E tá tudo bem, ninguém tá errado na história. E é isso que está acontecendo. Então não tem como dizer assim, o Santos avançou... Não, assim, entre Santos e Michael, ok, tudo acertado. Tudo acertado. A questão é Flamengo e Michael. E não é dívida, o Flamengo não deve ao Michael. É um contrato que todo mês o Flamengo tem que pagar o Michael. E o Flamengo, a gente sabe, não deve salário, nem direito de imagem, nem luvas para ninguém. Há mais de 15 anos. Então não é uma dívida. O Flamengo paga de maneira correta todo mês. O Michael não está errado porque está, entre aspas, pedindo o que está em contrato. E o Santos também não está errado. Porque fala, olha, eu não tenho dinheiro para te comprar. Se você se acertar lá com o Flamengo, tá tudo bem, a gente assina aqui. Aí eu perguntei no Santos, vocês vão esperar até quando? Vene, me relataram o seguinte,
supondo, se o empresário Michel liga aqui pra gente, ó, nós acertamos, se a gente não quiser mais, já era. Então, por hora, ele segue no Flamengo e é por isso que ele não foi para o Santos ainda. Deu para entender? Espero que sim. Comenta aí, tamo junto, forte abraço, fui! É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Bastidores, decisão de BAP por retorno do time principal do Flamengo divulgou opiniões e gerou incômodo. Definição aconteceu por ordem de cima e não agradou membros do departamento de futebol. O Flamengo definiu o retorno do time principal para o clássico contra o Vasco pela terceira rodada do Campeonato Carioca nesta quarta-feira às 21h30 no Maracanã. A determinação do presidente BAP, que não costuma frequentar o Ninho do Urubu e apareceu no CT, modificou o planejamento feito pelo departamento de futebol para o início da temporada e gerou incômodo interno. A decisão saiu em reunião durante a tarde desta terça-feira no Ninho. Participaram do encontro BAP o diretor executivo de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz. No domingo, Felipe chegou a reunir o elenco e falar que ninguém jogaria apesar do início ruim no Carioca. Na segunda, o grupo foi avisado que todos iriam para o clássico. Pouco depois, eles foram informados que haveria uma reunião na terça para definição. A ordem partiu da presidência. Nos bastidores, a questão institucional se sobrepôs ao quesito técnico e aos planos do departamento médico, ou seja, a pressão de BAP e dos aliados pelo risco de uma disputa do quadrangular do rebaixamento obrigou o Flamengo a mudar a rota. Além disso, caso a situação se mantivesse, o Flamengo teria 6 jogos pela frente e não 4, dificultando ainda mais o calendário. A ideia é colocar os profissionais diante do Vasco e reavaliar contra o Fluminense a depender da situação na tabela. Uma vitória já faria o Flamengo ficar em uma situação mais confortável. Antes de BAP determinar a volta, Felipe Luiz garantiu internamente que o planejamento inicial seria mantido. O assunto foi debatido no Ninho na semana passada, antes da derrota para o Volta Redonda, quando ficou definido que Bruno Pivetti seguiria com o time sub-20. Nos 2 clássicos restantes, tudo mudou com o resultado. A decisão não agradou ao futebol, que tinha no planejamento do treino integral nesta quarta-feira com o grupo principal. Tanto a comissão técnica quanto os jogadores esperavam seguir os planos da pré-temporada sem intercorrências, focando na estreia no Campeonato Brasileiro e na Supercopa do Brasil. A equipe teve poucos treinamentos no campo a ponto de se sentir pronta para jogar sem sacrificar fisicamente os atletas. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!